Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Estão cansados? Penúltima palestra do dia. Vou pedir para vocês mais 30 minutinhos de atenção. Vou estar falando um pouquinho hoje sobre os impactos de uma boa gestão de redes. O que isso vai influenciar no provedor dos senhores. Tá? Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho sobre mim. Falar um pouquinho. Isso aqui vai estar disponível depois, mas aqui tem um pouquinho do meu currículo. Eu sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em telecom, sou analista de telecom na Solintel, tenho alguma experiência já com Microtik, em telecom, tenho experiência em Huawei também, e isso aí vai estar disponível para vocês depois. Vou começar aqui fazendo uma pergunta para os senhores. Vocês conhecem realmente a rede de vocês? Quem aqui conhece bem a rede? Pode levantar a mão para mim. Eu esperava um número maior. Vamos lá. O que é conhecer a rede, Arthur? Se eu perguntar aqui para vocês, quais são os POPs que vocês têm? Quais equipamentos que estão lá? Qual foi a última vez que você fez uma manutenção nesses POPs? O que você substituiu lá? Você substituiu uma RB, um rádio que queimou? Vocês conseguem informar isso para mim? Tem como vocês falarem? Vocês podem, por exemplo, falar assim, Arthur, eu tenho isso aqui, eu posso abrir meu notebook aqui, eu consigo mostrar para você. Eu tenho um software de gerenciamento, eu consigo te mostrar o que eu consegui fazer já. E eu sei prever quando que vai ser a próxima vez. Como que acontece quando tem uma falha no provedor de vocês? Caiu o link, deu um pau lá, a fibra rompeu. Vocês esperam o cliente ligar reclamando, xingando no Facebook, e daí vocês pegam esse carrão tradicional aqui, esse aqui é velho de guerra, esse aqui aguenta o tranco. Ou pega a Uneira e vai lá resolver, desloca a equipe. Todo mundo acho que deve ter aquele POP que fica lá na PQP, longe pra cacete, quilômetros, estrada de chão. Você pega a equipe e manda lá, ou você consegue, por exemplo, um rádio. Você está vendo que o rádio está superaquecendo, o equipamento está superaquecendo, você está monitorando ele. Você consegue, esse rádio vai queimar uma hora, e prever que ele vai queimar e trocar ele, ou resolver o problema antes. Uma questão a se pensar. Vamos lá, o que eu vou trazer nessa palestra para vocês? Eu vou trazer os aspectos de uma boa gestão de redes, e eu vou mostrar para vocês o que isso pode influenciar. No que isso vai influenciar? Crescimento sólido, parar de jogar dinheiro fora, tá? Investir certo. E, em contrapartida, eu vou mostrar, se você não fizer isso, o que vai acontecer. Vamos lá. O que é gerenciamento de redes, então, Arthur? Gerenciamento de rede é controlar, monitorar, diagnosticar problemas e solucionar problemas. É para isso que a gente gerencia uma rede. Esse aqui é um modelo definido pela ISO, tá? E ele coloca aqui quais são os elementos que compõem o gerenciamento de redes. Eu tenho o gerente, o agente, o protocolo de gerenciamento e a MIB. O que é MIB, Arthur? MIB são os bancos de dados que a gente tem em cada equipamento. É com esses bancos de dados, importando esses bancos de dados para dentro de um software, que eu vou conseguir aferir os dados que eu quero. Tá bom? Adiante, vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Estação de gerenciamento é a estação onde você vai propriamente, é o ponto da sua rede, onde você vai instalar o seu software de gerenciamento. E é a partir de lá que você vai dar os comandos para gerenciar a sua rede, e é lá que você vai guardar os dados que você está gerenciando, é lá que você vai analisar eles. Tá bom? Vamos lá. Agente de gerenciamento. Agente de gerenciamento é onde você vai aferir os dados. É o seu rádio, é a sua RB, é o que está sendo monitorado de fato dentro da sua rede. Protocolo de gerenciamento. O protocolo de gerenciamento é a linguagem que esses equipamentos se comunicam. O mais conhecido, que vocês já devem ter ouvido falar provavelmente, é o SNMP. Tá? Ele possui 3 tipos, definidos por essas RFCs aqui. O mais comum utilizado hoje em dia é o SNMP tipo 2. Tá? O CMIP também é um protocolo de gerenciamento, mas ele não é tão utilizado. E como é que ativa isso daqui no Router OS? Você vai vir aqui, IP, SNMP, Enable, marcar a versão, que é a segunda, e você não vai deixar a community em public, porque você não quer sofrer ataque. Eu deixei isso aqui para salientar para os senhores que vocês têm que criar uma community e não deixar isso aqui como público, senão vocês vão sofrer ataque. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é uma MIB. A MIB também é constituída de 3 tipos, e as MIBs são os bancos de dados que a gente vai importar para dentro do nosso software de gerenciamento. Tá? Cada fabricante tem as suas MIBs, e na Microtik a gente consegue importar essas MIBs para dentro do DUD, que é a ferramenta de gerenciamento deles. Tá bom? A gente tem essa possibilidade. Aqui eu coloquei um equipamento que está sendo monitorado. Tá? A gente está monitorando aqui ruído, frequência, quantidade de clientes que ele está atendendo. E uma coisa muito interessante,
que me agrada, que é monitorar a temperatura. Todo mundo sabe que equipamento eletrônico ele é sensível a altas temperaturas. E se você está fazendo monitoramento constante, você sabe que ele tem uma temperatura de trabalho ideal e ele começa a oscilar demais, você consegue prever e trocar esse equipamento, ou pelo menos verificar o que está acontecendo para ele aquecer tanto. Então, você consegue resolver antes de dar problema. Aqui são algumas MIBs que a gente consegue importar para dentro do DUD. Tá? Eu não citei todas, eu citei apenas algumas, mas existem várias. Você pode importar MIB de vários fabricantes para dentro do software da MikroTik. Vamos lá. Vamos falar um pouco de arquitetura de redes agora. Quem aqui tem uma rede parecida com isso daqui? Essa aqui é a rede básica que todo mundo ou começou ou ainda às vezes opera nisso aqui. Nós temos um ponto principal de gerenciamento aqui. É esse ponto que eu recebo meu link, é esse ponto que eu faço BGP, é esse ponto que eu autentico todos os meus clientes. E no resto da rede eu vou trabalhar só em L2. Bacana, uma rede barata, simples de construir. Qual que é o problema dessa rede? Aonde que está o BO dela? Essa rede, não escala. Não dá para crescer muito com essa rede. E, segundo, você tem um calcanhar de Aquiles muito grande. Imagina se essa porra aqui cai. O provedor fica no chão. Então, é um probleminha de segurança. Caiu, o provedor fica no chão, um ponto só. Quem já teve um desse daqui na vida? Maré 2.4, 20 válvula. Vulgo bomba. Mas se teve na época que era bom, lá em 90, ou tem hoje? Essa é a pergunta. Isso aqui é o seguinte, está em casa, está tranquilo, está sem problema com a patroa, está dormindo na mesma cama, não está no sofá? Compra um desse daqui para arrumar uma dor de cabeça. É certeza. Isso aqui é virar compadre do mecânico. O mecânico vai começar a ter que comer churrasco na sua casa, de tanto isso aqui vai estragar. Mesmo cenário. Quer ter dor de cabeça a médio e longo prazo? Continua assim. Tá? Quiser ter uma dor de cabeça, isso aqui pode gerar um grande problema e um transtorno. E aqui, se vocês estão num evento desse, ganhando conhecimento, é porque vocês querem crescer cada vez mais sem ter dor de cabeça. Qual o cenário ideal, então, Arthur? Um cenário melhor. Esse cenário aqui. Nesse cenário, você tem a rede toda trabalhando em L3, você tem a autenticação em vários pontos da rede, e você tem até uma redundância de link. Olha que bacana. Se cair esse, a rede continua funcionando, saindo por aqui. E você autentica clientes em vários pontos. Então, se, por exemplo... Ih, meu laser queimou. Legal. Então, nesse cenário aqui, por exemplo, se esse ponto aqui, o CE1, cair, e ele for, por exemplo, um bairro seu, você não vai ficar com toda a rede dependente. O resto da rede vai continuar operando. Quanto que vai cair, Arthur? Tempestade elétrica. Eu não sei como que é aqui em São Paulo, mas na minha região tem bastante tempestade elétrica. Bastante dos nossos clientes lá reclamam sobre o problema da queima de equipamentos em tempestade elétrica. Alguém aqui já sofreu por isso? Já passou essa dor de cabeça, queimar um rádio por causa disso, por exemplo? Então, esse é um grande problema. Então, essa rede você tem um pouco mais de segurança. Agora, essa rede é o quê? Ela é uma Land Rover Velar. Isso é uma Land Rover de R$500 mil, um pouquinho mais até. Hã? O problema é o imposto isso daqui. Muito bom, muito bom. Vejam a interna disso aqui, depois procurem no Google, é muito bonito. Realmente um carro muito bacana. Essa aí roda com certeza. Muito bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta aqui que a MikroTik disponibiliza, que é o DUD. O DUD é um software que ele foi deixado de lado pela MikroTik durante muito tempo. Estou no evento, os caras estão falando isso. Mas, em 2016, eles voltaram o projeto DUD, eles reativaram e eles trouxeram bastante melhoria, bastante implementação legal para esse programa, e ele pode estar sendo utilizado para vocês como uma ferramenta bem útil. Tá? Vamos lá, então. Isso aqui são os tipos de gerenciamento que a ISO define que existem. Tá? Fail, Configuration, Accounting, Performance, Desempenho e Security. Vamos falar um pouquinho de cada um deles e vamos aplicar eles. Gerenciamento de falhas. Como eu disse várias vezes ao longo da palestra, falhas vão acontecer, e elas acontecem. É uma fibra que rompe, é um rádio que queima, é uma RB que queima, então você tem que estar monitorando isso daí. Qual que é o monitoramento bom, Arthur? Monitoramento proativo. É conseguir prever aquela situação que eu citei, por exemplo, do superaquecimento, para vocês arrumarem o rádio antes que ele queime. Vocês não deixarem ele queimar para o cliente ligar xingando. Fazer isso antes. Tá? Uma ferramenta que o DUD disponibilizou agora, uma integração possível, é a integração com o Telegram. Tá? O que é o Telegram, Arthur?
O Telegram é um WhatsApp russo, uma cópia do WhatsApp, tá? A mesma coisa, só é azul. E ele não cai quando a justiça bloqueia. Isso é interessante. Ele não cai. Vamos lá. Como é que configura esse negócio, então? Vamos lá. Você vai no Telegram, você vai digitar bootfather, que é o robozinho que você vai criar para envio de mensagens. Você vai criar new boot, você vai dar um nome para ele, e você vai copiar o token dele, que é esse número ridículo aqui. Depois você vai criar um grupo. O interessante disso daqui, mandar notificação por grupo. Conversei, inclusive, com um cliente lá no stand agora há pouco, ele falou que ele faz isso. Aí você coloca você, que é o dono da empresa, o técnico e o gerente de redes. Deu ruim, chega a notificação para todo mundo, você cobra todo mundo. Vamos lá. Você vai pegar aquele token que eu falei e você vai digitar nessa URL de testes para pegar o ID do grupo. Aí você vai lá no Dude e você vai configurar a notificação para que a hora que o monitoramento do Dude acusar algum problema, ele mandar para o seu Telegram. Então, você vai vir em Notifications, você vai vir em Mais, você vai vir aqui em Execute from a Server, e você vai copiar esse comando aqui, substituindo o token e o ID do grupo. Está feita a magia. Depois é só vir em Local, vir aqui no device que você está monitorando, e já vai estar aparecendo um aviso que você criou. Aí você vai começar a receber suas notificações no Dude. É um pouquinho mais de dor de cabeça, no Telegram. É um pouquinho de dor de cabeça, né? Além de ter o cliente reclamando com você, você ainda vai ter um negócio apitando no seu bolso na hora que der problema. Mas é uma maneira de você ter um controle maior da sua rede. Adiante, a gente tem o gerenciamento de configuração. O gerenciamento de configuração é entender como que a nossa rede está configurada. A maioria da rede, de todos nós aqui, ela é composta por equipamentos de vários fabricantes. Você tem Microtik, você tem Huawei, você tem Cisco, você tem o Bikit lá dentro, você tem todos eles. E você tem que entender como que esses equipamentos estão se conversando. Por quê? Por que você tem que ter isso documentado? Porque nós estamos numa fase de migração do V4 para o V6. Se você não tem isso daí todo mapeado, imagina como é que você vai migrar para o V6. Como que vai ser a dificuldade disso? Tá? Do V6, assim que a gente conseguir migrar, a gente vai ter que oferecer isso daqui para o cliente, IoT. Só tendo tudo isso documentado é que a gente vai conseguir fazer isso daí. Passando por isso aqui, eu trago um cenário de uma rede toda mapeada pelo Dude. Como vocês podem ver, por aquela questão de importar as MIBs, o Dude ele é capaz de trazer equipamentos de todos os fabricantes. Eu consigo colocar aqui Ceragon, Huawei e todos os outros equipamentos. Não se restringe apenas a Microtik. Isso é muito bacana de um sistema de gerenciamento. É o que eu preciso no sistema. Vamos lá, gerenciamento de accounting, contabilização. Isso aqui se refere a vocês entenderem qual que é o perfil do usuário de vocês. Que horas que vocês têm acesso, quanto de banda que esse usuário está consumindo, como que ele está consumindo banda. Para quê? Com isso aqui, vocês vão entender qual que vai ser a hora que vocês vão poder projetar uma CDN do Netflix, por exemplo. Uma CDN do Google, por exemplo. Por quê? Vocês vendem acesso, vendem internet. Ok. O que o cliente de vocês vê no final? WhatsApp, Facebook, YouTube e Netflix. É só isso que o cliente quer. Ele quer isso daqui com qualidade. Então, se vocês entendem qual é o perfil do cliente, como que ele está utilizando a rede, como que ele está consumindo banda, vocês conseguem se projetar para ter isso daqui. Gerenciamento de desempenho. Como é que está a rede? Como é que está a disponibilidade? Cai o tempo inteiro? Como é que está a latência? Cliente, você citou ali a questão do cliente que joga lá, fica reclamando do ping. Como é que está isso daí? Vamos olhar com mais atenção, porque isso daí dá dor de cabeça, o cliente reclama. Perda de pacotes, como está isso daí? Esse é um outro cenário que eu trago para vocês aqui, de uma outra rede mapeada pelo Dude também. Aqui, algo muito interessante, eu coloquei para monitorar todos os protocolos de rede, mais CPU, disco e memória. O Dude eu acho interessante dele, existem N outras ferramentas no mercado, mas eu acho interessante a facilidade com que você consegue obter esses dados aqui. Eu simplesmente ativei o que eu queria que fosse monitorado, e eu cliquei com o mouse em cima, e ele já me dá esses gráficos aqui. Então, ele é mais intuitivo, mais direto. Eu acho isso uma grande vantagem dele. Não dá tanto trabalho configurar para ele fazer tudo isso. Aqui eu peguei esses mesmos dados, expandi um pouquinho mais de tempo, e ampliei aqui, mas está sendo monitorado as mesmas questões, os mesmos parâmetros. Tá? E gerenciamento de segurança. A gente teve algumas palestras ao longo do dia hoje falando sobre segurança. E a gente sabe que é uma grande dor de cabeça. A gente está passando... Tem bastante de vocês que já devem ter perdido algum dinheiro por causa de ataque, né? Então, a gente tem que olhar isso daí. Qual que é a segurança que eu tenho na minha rede e qual é a segurança que eu ofereço para o meu usuário final?
Aqui, só para trazer uma curiosidade aqui, o Brasil pode não ir tão bem em Copa, né? A gente não consegue ganhar mais, mas em ataque ele está indo bem para caramba. Oitavo lugar, né? Vamos tentar diminuir, porque esse não é um dado que a gente quer que suba. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui, comprar um ataque, gente, com $10, hoje o dólar está 3,90, menos de R$ 40, o cara consegue fazer um ataque de 300 milissegundos, de 5 a 10 gigas, com um stress test limitado. Eu acho que 5 a 10 GB dá para arrebentar bastante a rede, né? Dá para machucar um pouco. Isso por R$ 40. Olha como que um cara consegue te prejudicar com nada de dinheiro. Então, o que eu já citei sobre o Dude aqui, vantagens dele. Falei da verificação dos dispositivos, mostrei para vocês lá em cima, mostrei mapeamento, mostrei gráfico, monitoramento de dispositivo, armazenamento histórico de logs. A Camila falou na última palestra dela, essa questão que vocês têm que manter o log. Pelo Dude, tem um recurso que chama Syslog Remote. Eu consigo pegar todos os logs e jogar para dentro do Dude, de todos os equipamentos que eu estou fazendo monitoramento. Por que isso é interessante? Às vezes a RB, se você atualizar ela, ou se ela queimar por um azar, você vai acabar perdendo aquele log. Se você joga ele para o Dude, você deixa lá armazenado. Você cria um banco de dados interessante daquilo lá. Uma outra questão é a atualização massiva de router. Você consegue fazer a atualização das suas RBs pelo Dude. Como é que você faz isso? Você vai baixar a file mais atual, a que você vai utilizar, baixar no seu computador, você vai vir em file, mais, e você vai estar adicionando a file. Tá? Aqui, depois você vai vir em router OS, device, vai aparecer o device, vai aparecer a opção para você fazer upgrade. E como eu falei, você pode fazer isso por grupo. Se você entende qual é o consumo da sua rede, se você entende qual foi a última vez que você fez manutenção, qual que é a próxima vez que você vai fazer manutenção, você consegue, por exemplo, programar para fazer a atualização de um braço de rede. Eu entendo que, em um bairro que eu atendo, o consumo é um pouco menor no sábado de madrugada, por exemplo, e eu sei que não vai afetar eu desligar a rede de madrugada, eu faço uma manutenção prevista daquele ponto. E eu atualizo tudo por isso daqui. Tá? Qual que é o intuito disso tudo aqui, então, Arthur? Vamos finalizar. O intuito de trazer todos esses conceitos para vocês é que vocês passem a entender a rede de vocês e busquem um crescimento sólido, sem ficar jogando dinheiro fora. Se você consegue entender a sua rede, você consegue crescer sem ficar investindo em equipamento que você não precisa, sem ficar fazendo upgrade de link sem estar precisando. Então, você consegue ir muito melhor no desempenho da sua rede. Tá? Deixa um questionamento final. Que tipo de provedor vocês querem ser? O Maraiazão ou a Velar? Eu prefiro que seja Velar. Senhores, eu abro agora para dúvidas. Obrigado. Só uma frasezinha aqui para os senhores aqui. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Eu tenho certeza que os senhores aqui, vocês prezam por prestar um serviço de excelência para o cliente final de vocês. São os meus contatos. Foi um prazer falar para vocês hoje à tarde. Fechou? Tirou a foto? Beleza, então. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos vocês.